As declarações do deputado estão repercutindo e agora, claro, eu quero saber a opinião dos comentaristas Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal do Dia. Gustavo, você concorda com o que disse o deputado? Boa tarde, Vanessa, Thaisa, boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Vanessa, antes de falar qualquer coisa, eu queria falar de uma morte que houve hoje pela manhã do filho do secretário de Planejamento do Estado, Aldemir Freire, um garoto de 23 anos que não tinha nenhum histórico de problema cardíaco, nada, foi dormir e acordava muito cedo. O pai não acordou hoje, o pai, quando foi olhar, o garoto tinha falecido, infartou durante a noite. Aldemir Freire, secretário de Estado de Planejamento, meus pêsames. Às vezes, eu digo que Deus erra quando não tem uma coisa assim que proíba um filho morrer antes do pai e da mãe. A dor de um caso desse é algo inacreditável. Em relação ao deputado Eliabe, não concordo de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. O judiciário não tem nada a ver com isso. O que tem são as leis que os parlamentares, que o Congresso brasileiro faz. Muitas vezes o juiz ele é obrigado a soltar o bandido, porque é uma brecha que está da lei. Por outro lado, tem uma coisa que tem na lei chamada semiaberto. O problema é que aqui no Rio Grande do Norte nós não temos praticamente esse sistema. Então, o juiz da execução penal tem que deixar o sujeito aberto com tornozeleira. É um sistema completamente falido, mas aí é um sistema que tem que ser revisto, tanto em relação a segurar mais as leis, como em relação ao Estado do Rio Grande do Norte, que teria que fazer um sistema. Ora, o sistema normal já não funciona. Um outro sistema para o regime semiaberto. Então, assim, é bem complicado. Agora, eu não vejo nenhuma ligação. O judiciário não tem essa ligação, em hipótese nenhuma, com o crime. Isso aí foi um voo do deputado Eliabe. A crítica é pertinente em relação à lei e também ao Estado do Rio Grande do Norte, que não tem um sistema bom aí para ter o regime semiaberto. Agora a gente vai para o cenário nacional, porque uma declaração do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, também está gerando muita polêmica. Durante a participação em um evento sobre o processo eleitoral no Brasil, realizado em Washington, nos Estados Unidos, Fachin afirmou que o Brasil corre o risco de registrar o evento mais grave do que a invasão do Capitólio, que ocorreu após o resultado da eleição americana em 2021. Fachin defendeu que a sociedade brasileira se arme apenas com o voto. Thaisa, como você avalia essas declarações? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, vocês que nos acompanham. Eu quero aqui também me somar a minha solidariedade ao secretário Aldemir Freire, a sua esposa Helena Fernandes, o filho mais novo, João Pedro, pela morte prematura de Luiz Felipe, 23 anos, a perda é uma perda irreparável, não tenho nem explicação para dizer o que devem estar sentindo, e eu só quero aqui o meu tantinho de sentimento que seja gigante como de todos os outros para acalmar o coração dessa família destroçada hoje por esse acontecimento. Vanessa, a declaração do presidente do TSE, Edson Fachin, eu acho que surgiu mais como um sinal de alarme, ele quis dar um alarme para o que poderia acontecer no Brasil em relação aos Estados Unidos, só que eu acho que nos Estados Unidos isso aconteceu, pode ser até que aconteça algo parecido no Brasil, mas nos Estados Unidos a população, a classe política tem outra visão que o Brasil não tem. Sinceramente, eu acho que se o ex-presidente Lula ganhar a eleição, vai ter sim alguma mobilização, vai ter sim o esperneio, vai ter sim a tentativa de dizer que foi fraude, de dizer que de desacreditar o resultado das urnas, mas vai ter também, Vanessa, o que de repente não aconteceu nos Estados Unidos, uma debandada, já que a gente sabe que o Brasil vive isso. Quem está por cima, a galera vem, e eu cito já em primeiro lugar o Centrão. O próprio Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, na hora que se abrirem as urnas, fecharem a apuração e constatarem possivelmente uma eleição de Lula,
ele já está com a gravata vermelha comprada para ir para a posse de Lula, porque é assim que acontece. As instituições não deverão permitir ataques. E eu acho o seguinte, que o que o ministro Fachin quis foi dar um sinal de alerta, quis dar um alarme do que pode vir a acontecer, até para que se preparem, para que as instituições se preparem, para que a população se prepare, porque pode haver, sim, um movimento do fanatismo, que a gente sabe que Bolsonaro leva um fanatismo, surgiu de repente no Brasil um fanatismo muito forte, né? E eu acho que isso pode acontecer, mas não com a gravidade que aconteceu nos Estados Unidos, exatamente pelo que eu disse. A debandada para o poder no Brasil vai ser grande. Gustavo, você acredita que esse cenário que aconteceu nos Estados Unidos possa sim ocorrer aqui no Brasil? Qual a sua opinião? Olha, eu não acredito em hipótese nenhuma. Esse que falou aí, o ministro Fachin, ex-advogado do MST, o cliente dele, o MST, é que gosta de invadir as coisas, é que não tem nenhuma personalidade jurídica, justamente para não ser atingido quando faz as desordens e os movimentos criminosos por todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro se mostrou um democrata, do democrata, principalmente agora durante a pandemia. Algum momento ele quis impedir você sair de casa, algum momento ele botou o policial, como foi feito aqui no Rio Grande do Norte, com a patrulha do terror, para prender trabalhadores, para prender quem queria sobreviver e ganhar o pão de cada dia. Não existe uma medida do presidente Jair Bolsonaro em relação a mitigar a nossa democracia. Muito pelo contrário, o adversário dele, ex-presidiário, o Lula, é ele que quer tutelar a imprensa, é ele que quer botar uma pessoazinha aqui ao meu lado para dizer o que é que eu posso falar e o que é que eu não posso falar. Disso aí a gente tem que ter medo. Se o presidente Jair Bolsonaro perder as eleições agora em outubro, sabe o que é que vai acontecer? Vai entregar o cargo no dia 1º de janeiro para quem vencer. Se ele ganhar, ele no dia 1º de janeiro também estará tomando posse. Em nenhum momento, até quando o Supremo, quando o juiz do Supremo, ministro do Supremo, abriu o processo que ele estava envolvido, ele mesmo julga, o presidente respeitou o STF, muito pelo contrário, tem aguentado até demais coisas que estão completamente fora da lei. Eu sou advogado, eu estudei direito, inclusive tenho pós-graduação em constitucional, e eu não entendo muitas das decisões, eu não vi em momento algum esse tipo de julgamento, esse tipo de decisões que está tendo no STF em relação à Constituição. É lamentável a postura do Fachin, mas ele não é o pior, não. Alexandre de Moraes, o Toffoli, essa turma do PT aí, eles são bem piores do que o ministro Fachin, que também está lá pelo PT. Nós somos sequelados pelo PT, pelo que o PT fez no Brasil, até no judiciário. Muito obrigada pela participação, Gustavo Negreiros e Thaisa Galvão. Até amanhã, sexta-feira, a gente está aqui de volta.